tanto como o ensino é remoto atualmente, então eu já estou explicando para vocês, quando enviarem o trabalho, que seja importante, né, a gente já fazer a correção direto, não em PDF, obviamente, ok? Bem, nova folha. Cada elemento é numa folha nova. O título, folha de aprovação. No nosso estudo, é um elemento obrigatório quando você vai fazer o TCC. Agora, no nosso trabalho, não há necessidade de ter folha de aprovação. Então, vocês têm aqui o estudo, vocês guardam, não é? Esse material que vocês vão utilizar lá no seu TCC. Depois vai ser difícil ficar procurando se você esqueceu alguma coisa. Então, preste atenção. Dificilmente, até você chegar no quarto ano, vai modificar alguma coisa, certo? Às vezes eles trocam de uma vírgula, ponto e vírgula lá nas palavras-chave, alguma coisa muito pouco significativa. Então, nós temos a folha de aprovação, só vou explicar o que é. Elemento obrigatório, constando o nome do autor do trabalho, título do trabalho e subtítulo, se houver. A natureza, né, do estudo, o objetivo, o nome da instituição, a que é submetido, a área de concentração, a data de aprovação. Tudo isso, nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora e instituições a que cada um pertence. Aí no final da página vem a data de aprovação e assinatura dos membros da banca examinadora são colocados após a aprovação do trabalho, as assinaturas deles, ok? Certo? Dedicatória. Também é um elemento opcional para vocês. Agora, se você quiser lá no seu TCC dedicar a alguém, onde o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho, também página nova. Colocado após a folha de aprovação, sempre nessa sequência. Ok? Bem, não é necessário no nosso estudo. Após isso, nós temos então a nova página, que chama-se agradecimentos, que vocês têm aqui no seu material, todo em sequência, tá? Então, esse agradecimento lá do TCC, monografia, dissertação, tese de doutorado ou de pós-doutorado, não esqueçam de agradecer principalmente o seu orientador e todas aquelas pessoas que colaboraram com você no seu estudo. Não esqueça de agradecer. Se colegas te auxiliaram, você vai agradecer, coloque o nome dos colegas pelo que fizeram. Se colaboraram na coleta de dados, etc. Não esqueça, principalmente do seu orientador. Então, dirigido àqueles que contribuem de maneira relevante para a elaboração do seu trabalho. Nova página, epígrafe. O que é uma epígrafe? Pode ser uma parte da letra de uma música que você goste, que tenha relação com o seu estudo, mas tem que colocar o nome do autor, o ano que foi publicado. Se for um pensamento, a mesma coisa. O nome do autor do pensamento e o ano de publicação, de onde foi retirado. Então, epígrafe é a colocação numa página específica para um pensamento, mas que esse pensamento e que essa parte da letra de uma música tenha estrita relação com o seu assunto. Não é porque você gosta e que vai colocar lá, porque você gosta do pensamento, vai querer colocar lá. Não.
Você tem que observar que tem que ter íntima relação com o tema. Resumo na língua vernácula. O que significa língua vernácula? Língua utilizada na terra, que é a língua portuguesa, nossa língua, certo? Então, é um elemento obrigatório, constituído de frases concisas e objetivas de até 500 palavras no máximo, tá? Seguido das palavras representativas do conteúdo em estudo, isto é, palavras-chave e ou seus descritores. Então, o que é que você vai colocar no resumo da língua vernácula, nesta página? Você vai colocar o tema, onde ele foi aplicado, a problemática, o objetivo principal, a metodologia toda que você utilizou. Depois vem os dados principais que você obteve no seu estudo e a conclusão com um fechamento significativo, até 300 palavras. Nos nossos trabalhos, como eles são mais simples, não é? Então, nós utilizamos até 300 palavras, de 250 a 300 palavras. Isso numa página nova. Então, sempre depois do título, vocês usem 2 enteres, ou 2 enters. Uns tradutores falam enters, outros enteres. Então, os dois estão corretos. Nova página. Resumo em língua estrangeira. Então, é o mesmo resumo em língua portuguesa, também é um elemento obrigatório. Para você publicar um artigo em determinadas revistas, você tem que escrever o resumo em língua portuguesa, francesa, espanhola e inglesa. O resumo em 4 línguas, dependendo da determinação das normas do Congresso. Bem, o que vai no resumo? Então, nós vamos ver por que nós utilizamos geralmente a língua inglesa, com as mesmas características da língua vernácula, que é a língua portuguesa, não é? Registrado em folha separada, em inglês chama-se abstract, em espanhol, resumen, em francês, résumé, etc. Seguido de palavras-chave. Escreve-se palavras, hífen, chave. Então, as normas da BNT falam até 5 palavras-chave ou uma expressão curta, obviamente, né? Até no máximo 5 palavras-chave. Então, sempre quando termina o texto, quando termina o resumo, também 2 enteres para ficar saliente, então ficarem as palavras-chave salientes. Nova página, lista de ilustrações. Então, o que nós temos aqui na lista de ilustrações? Vejam bem, é um elemento opcional, porém é difícil, mesmo no estudo de vocês, ele não ser obrigatório. Então, nesta lista de ilustrações, é apresentado na ordem sequencial do seu estudo. Não é que você vai colocar um quadro lá, não sei de onde, que está lá no final, colocar aqui à frente. Não, na sequência do estudo, na sequência do texto. Com cada item designado pelo seu nome específico, seguido do número respectivo da página, onde está lá no texto. A elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração deve conter, vejam bem, aqui está dizendo o seguinte: se você tem
um desenho, você vai ter lista de desenhos. Mas se você só tem um desenho, você vai escrever no pé do desenho, você vai escrever desenho único. Se você tiver mais que um, você vai numerar desenho 1, outro desenho 2, desenho 3. Porque aqui diz assim, a norma fala, elaboração, desculpa, está muito seco o ar. Elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração. Você não pode misturar gráfico, tabela, lâmina, fotografia, foto, retrato, que é diferente, fluxograma. Você não pode fazer isso, certo? Então, lista de ilustrações. Aí você vai ter, se você vai ter um desenho ou mais um desenho, se você tem só um quadro, é quadro único. Se você tiver uma lâmina só, você vai escrever lâmina única. Ok? Bem, vamos seguindo. O que é chamado de lista de ilustrações? Vou colocar aqui mais alguma coisa. Elaboração de lista própria, vou repetir. Para cada tipo de ilustração, pode ser desenho, lâminas, esquemas, fotografias, fluxogramas, gráficos, mapas, organogramas, quadros, plantas, retratos e outros. Você vai dizer, mas já tem fotografias, agora retratos? Mas o retrato pode ser de uma figura, você está retirando de uma pintura. Fotografia que você fez a fotografia durante o estudo, é uma coisa. E retrato, você pode retratar um quadro, uma pintura, ou até um próprio retrato que já existe, que não foi feito, não é, durante o seu estudo, que talvez já estivesse lá na parede, inclusive, ok? Então, a diferença de fotografias com o retrato nesse sentido. Porém, o retrato também pode ser uma fotografia, e uma fotografia pode ser um retrato. Então, mas tem que constar os dois, ok? Adiante. Então, preste bem atenção, cada um desses deve ter uma folha separada. Preste bem atenção, não vamos misturar. Lista de tabelas. Vejam bem, é um elemento opcional, mas com certeza vocês terão. Elaborado, vai ser obrigatório daí, não é? Se for feito questionário, etc., será necessário. Elaborado, então, essa lista de tabela, esse elemento, vai ser elaborado na sequência apresentada no texto também, com o nome específico e número da página, obviamente, ok? E não esqueçam que quando você produzir tabelas, gráficos, no pé do gráfico, ou de cada gráfico, tem que colocar a fonte. Se a fonte é o autor, né? Que se você criou aquele gráfico, aquela tabela, todo o seu trabalho, então você vai colocar o autor, que são vocês. Se não, tem que colocar o nome do autor. Se você trouxe um gráfico, uma tabela, qualquer coisa, lá de um outro autor, você tem que colocar de quem é e o ano que foi publicado. Outra página, lista de abreviaturas e siglas. Sempre cada título é centralizado e caixa alta, ou seja, todo em maiúsculo, pontuação 12. Lista de abreviaturas e siglas. O que significa isso? Se seu texto tiver muitas siglas, aí você vai fazer uma página especificamente com o título Lista de abreviaturas e siglas, que é um elemento opcional, composto da relação alfabética de abreviaturas e siglas constantes no texto, seguidas de explicações das palavras ou expressões por extenso. A ABNT aconselha lista própria para cada tipo.
Agora nós temos lista de símbolos. Se também você tiver 10, 15, 20 símbolos, você vai também elaborar uma página específica para a lista de símbolos, que é um elemento opcional. Porém, se forem muitos símbolos, você vai ter que fazer a apresentação dos significados na ordem da elaboração do texto. E essa também, lista de símbolos, é uma nova página. E agora nós temos então o último item dos elementos pré-textuais, que é o sumário.